uma carteira de fundos imobiliários você montaria hoje? O que você teria aí que é essencial? Hoje, se eu fosse montar uma carteira, esses fundos aí, cara, todos estão descontados, aumentou o dividendo, que na minha opinião, pô, tá de graça. Eu nunca tinha visto um lucro por cota, nem fundo imobiliário desse tanto. E o pessoal não precificou isso direito, cara. Então, na minha opinião, é um dos fundos mais baratos da bolsa, e, inclusive é a maior posição da minha carteira hoje de fundos imobiliários. Em relação aos fundos imobiliários, o que você vê? Teve muito investidor, começou a investir ano passado, aí viu essa queda dos fundos imobiliários, se assustou. O que você tem pra dizer pra esse cara que tá preocupado? Ele tá olhando pra carteira dele de fundo imobiliário, tá só o vermelho e ele tá se preocupando. A primeira coisa que você tem que entender é que toda carteira de fundo imobiliário tá vermelha, cara. Mas, cara, adivinha o PVP do HGLG lá em 2019? Tava 1,52, cara. No HGLG, tava 170 e poucos reais. Estavam pagando praticamente metade a mais do que ele realmente valia. E você tava comprando uma nota de 10 por 15, 20. Aí você pega 2019 pra hoje. São 6 anos de diferença praticamente. O HGLG hoje tem quase 10 imóveis a mais. Quase mais de 20 inquilinos. Inquilinos mais fortes do que tinha em 2019. Você consegue olhar os 6 anos. O que ele fez? Todo ano teve ganho de capital. Acima da inflação. Você olha a TIR dele, que é a taxa interna de retorno. Você não pode olhar, dentro dos fundos imobiliários, você não pode só olhar a variação de cota, pelo amor de Deus. E você tem que pelo menos olhar a performance. Mas o certo é você olhar a TIR, corrigida pelo gestor. Pô, bateu 18%. 18% é o ROI do Banco do Brasil. Não falamos que o Banco do Brasil é bom? E um fundo imobiliário ainda que tem uma limitação muito maior ainda do que uma empresa. Né? Exato. Tanto que os imóveis aqui no Brasil têm esse potencial de valorização. Aí hoje, 2025, você vê ele a 0,96 e não compra. E os caras estavam comprando lá 1,5. Isso que eu não entendo, eu fico bravo com isso, cara. Como é que você não compra hoje e comprava lá? É a mesma coisa eu ir no mercado, eu conseguia comprar com 100 reais 4 café, e aí eu chego no mercado, não, 4 café tá demais, eu quero pagar 100 reais e levar só um embora pra casa. Mas não faz sentido. Pô, cada vez mais a gente consegue ver o quanto o mercado brasileiro é ineficiente, cara. Toda vez o pessoal acha que é uma crise diferente que não vai ser recuperada. O pessoal em 2015 falava assim, nossa, essa crise aqui tá feia, rombo fiscal, impeachment, o negócio tá feio, eu não sei se eu participo agora, eu vou esperar um pouquinho. E aí depois de 2 anos, olha pra trás e fala, pô, era muito óbvio que ia recuperar. Como que eu não aproveitei? Mas na próxima crise eu aproveito. Aí chega 2020, que pé no peito lá, pô, caiu, ali tava caindo lucro. Então era óbvio que ia cair, tava caindo lucro. O pessoal viu caindo, não comprou, passou 2 anos, pô, podia ter aproveitado na pandemia, era óbvio que ia recuperar. Mas da próxima eu aproveito. Aí hoje a gente tem a crise mais fácil, cara. Essa é a crise mais fácil de identificar que vai recuperar, porque o lucro das empresas não caíram. Nos outros casos caíram pra caramba. O lucro das empresas não caíram, tá tudo resiliente e as coisas, os preços das cotações estão caindo. Então agora é o momento, é a crise mais óbvia que vai recuperar e o pessoal tá fazendo a mesma coisa, né? Nossa, eu não sei se vai recuperar. Na verdade, o pessoal ele não consegue conciliar medo com compra, né? O medo, ele é intrínseco da crise. Se não tem medo, o preço não fica bom. Aí o pessoal quer comprar sem medo. Aí o preço não vai estar bom. Se quer comprar com preço bom, tem que sentir medo mesmo, não tem jeito. Então a precificação sempre vai estar no mercado. Quando tiver medo no mercado, a gente não vai conseguir vender antes, a gente vai sofrer a queda. Quando tiver euforia no mercado, a gente não vai conseguir comprar antes, a gente vai sofrer a valorização. Então, como a gente já está visualizando a queda, a gente já passou pela queda. Se a gente conseguisse vender antes da queda, beleza, né? Mas a gente não consegue. Aí ia ser bom, né? Aí ia ser bom, pô. A gente ia prever o mercado, a gente ia ser bilionário bem rápido. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que comprar quando tá na baixa. É fácil ver o pêndulo na baixa. E é fácil ver ele na alta também. Como a gente é investidor de longo prazo, a gente vai ficar desfazendo a nossa posição. Quem imagina, a VEG hoje paga 1,3% de dividendo. Se você recebesse hoje 10% de dividendo da VEG, você venderia? Não venderia, porque você fez um carrego absurdo. Você comprou ela a 5 reais, hoje já tá 50, tá pagando 10% de dividendo. É isso que a gente quer na nossa carteira. O cara que vendeu na valorização, ele abriu mão de um ativo absurdo de bom, pagava 10% de dividendo para ele. Talvez ele não precise nem comprar mais, aumentar a posição dele, mas ele tem um carrego de um ativo muito bom. O nosso papel como investidor é fazer carrego de ativo. E a gente só faz carrego de ativo no momento de crise. Porque senão você vai pagar caro e o seu carrego vai ser uma bosta. E se é aquilo, você estava disposto a comprar quando estava lá em cima o preço, por que você não está disposto a comprar agora? Que tá em promoção, tá mais barato o mesmo ativo, né? Isso aí é puro psicológico, né, cara? E uma carteira de fundos imobiliários você montaria hoje? O que você teria aí que é essencial? Boa. Carteira de fundo imobiliário hoje tem que ser tijolo, porque é o tijolo que tá barato, tá? Então, não tô falando pra você ter 100% de tijolo. A minha carteira de fundos imobiliários hoje, e eu tô montando ela a ter 15 a 20% de papel e o restante tudo de tijolo. E tijolo, não tem como a gente negar que a gente tem vários tipos de tijolo. Pô, tem fundo imobiliário de cemitério, tem fundo imobiliário de educacional, tem fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de laje, fundo imobiliário de logística. E olhando retrospectivamente, em todas as crises, todos os fundos imobiliários
que são mais resilientes são os de logísticas. Porque eles são os últimos a ter vacância, eles são os últimos a ter vencimento de contrato, porque os contratos são longos e tal, então eles passam pelas crises de maneira mais eficiente. E é nesses momentos que os de logística ficam baratos, porque normalmente eles estão sempre caros, porque eles são mais seguros. Então, hoje, se eu fosse montar uma carteira, eu montaria ali entre 10 e 15 fundos imobiliários, eu teria uns 3 a 5 de fundo de papel, a gente pode até comentar sobre eles, quais seriam. E dos fundos de tijolos, eu ia ter pelo menos uns 4, 5 de logística. E aí, se você tem pouco dinheiro, você vai preferir os de base 10. Se você tem mais dinheiro, você vai preferir os de base 100, né? Inevitavelmente, em algum momento, praticamente todos serão base 10. Mas por enquanto você tem essa limitação de investimento, você tem que escolher melhor seus fundos. A gente tem, por exemplo, fundo de logística que está descontado pra caramba. O próprio HGLG está descontado pra caramba pela qualidade que ele tem. Aqui no Brasil, é muito mais difícil que investir lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil você ainda tem que tentar adivinhar o que o cara vai pensar. Então, por exemplo, você vê um desconto hoje. Lógica, se o HGLG está custando 0,96, o Warren Buffett olha para isso e fala, pô, o normal é a tendência de regressão à média vai voltar para 1. Aqui no Brasil não é assim. A tendência de regressão na média acontece até nos estados de euforia. Então o 0,96 pode voltar para 1,10, que é o comum do HGLG. Então você tem um upside aqui de 14% de valorização de cota. Vai acontecer? Não sabemos, mas normalmente ele negocia precificado acima. Então, quando eu olho, por exemplo, para o BTLG, que está com PP de 0,92, e olho para o HGLG a 0,96, eu tendo a preferir, porque eu sou racional, o BTLG, que tem uma qualidade muito parecida do HGLG, faz ganho de capital igual ao HGLG, tem muito imóvel igual ao HGLG, fez uma subscrição maior da história do Brasil aí, que foi 1,6 bilhão captado, comprou 13 imóveis de uma vez. Então, o BTLG está muito descontado, na minha opinião, proporcionalmente de maneira racional, mais do que o HGLG. Se a gente for olhar da maneira psicológica mesmo, dos preços históricos, se a gente for olhar preço histórico, o HGLG e o BTLG está precificado igual. Então, tanto o BTLG quanto o HGLG, ele tem seu desconto ali de 10%, 14% da média. Então, eu teria esses dois fundos imobiliários na carteira. Eu tenho um pouco medo de varejo dentro dos fundos imobiliários, que é diferente das ações. A ação de varejo eu não gosto. Mas um fundo imobiliário que aluga para varejo, pô, ele tem muita segurança. Pode acontecer calote? Pode. Então, logístico de varejo, mesmo que você esteja lá, por exemplo, o XPLG. O XPLG ele tem 40% da carteira de varejo, emprestado por varejo. A última coisa que uma empresa de varejo vai fazer, e se a gente pensa de galpão logístico, ele serve para o varejo só de estoque. A última coisa que a empresa que está passando por dificuldade de varejo vai fazer é tirar o estoque e jogar na rua. Então, pô, ela vai manter ali. Ela não pode mais pagar multa. Então, mesmo que seja pro varejo, ela tem uma maior segurança quando se fala de logístico. Então, eu teria BTLG, HGLG, XPLG, que tá mais descontado, mas é mais arriscado que BTLG e HGLG. E aí, dois fundos base 10 de logística. Por exemplo, o Gari, que é um híbrido. Tem um pouquinho de logística, um pouquinho de renda urbana. Tá descontado também. Inclusive, o Gari tem bem interessante, que foi o último fundo a cair. Do IFIX. Ele foi o último fundo a cair de logística. Você abrir a carteira lá, hoje você abre a carteira de ações, tá tudo vermelho, menos seguro, né? Na carteira de fundos imobiliários lá em novembro, você abria só o Gari que tava no 0 a 0, o resto tava tudo sangrando. E o GGRC pra finalizar, que ele é logístico industrial. Então esses 5 fundos aí, cara, todos estão descontados. Você abre o relatório gerencial, não tem nada de errado com os fundos e tá caindo. Aumentou o dividendo, os caras aumentaram o dividendo, o gestor aumentou o dividendo. A banda lá, o HGLG, mesmo com a crise, 1,10 todo mês, 1,10, né? Então, tem sua estabilidade, sua previsibilidade de pagamento. O BTLG aumentou a banda do guidance superior. Então, pô, você tá aumentando dividendo, tá aumentando diversificação, tá pulverizando ainda mais o inquilino para diminuir risco. E o fundo tá barato. Então, esses 5 fundos de logística, dentro da minha carteira, praticamente 40% da minha carteira é logístico, porque tem mais segurança, né? E aí eu teria dos outros 5 fundos de tijolos, um fundo de terras agrícolas, que é o RZTR, que na minha opinião, pô, tá de graça. RZTR tá de graça. Ele tem um tipo de operação que é buy to lease back. Essa operação não é difícil de você entender. Vamos supor que você quer fazer uma reforma aqui nesse estúdio, que já é top pra caramba. Mas vamos supor que você quer fazer uma reforma, você quer construir uma piscina ali no estúdio, pra depois do podcast nós ir lá assar um churrasco e tomar banho de piscina. Só que você não tem dinheiro pra fazer isso. Vamos supor que isso aqui seria uma terra agrícola. Eu chego e falo assim, ô Renan, você não precisa pegar emprestado. Eu compro o estúdio de você e te dou o direito de você comprar de mim de novo, lá daqui 10 anos, ao preço que você me vendeu, mais um pouco. Por exemplo, você vendeu para mim por 1 milhão, eu vou te vender por 1.100.000. Então eu já garanto esse lucro de 100 mil. Só que aí, você fala assim para mim, Léo, mas eu vou te vender o negócio e eu preciso construir aqui, eu quero ficar aqui e tal. Aí eu falo, não tem problema não. Eu te alugo. Aí você vai pagar o aluguel, e esse aluguel normalmente ele é mais caro do que o outro, por causa do contrato mesmo. Então todo o lucro que ele deixa de ganhar pela venda do imóvel, que muita gente fala pro RZTF, mas ele não ganha com valorização de imóvel. Só que todo esse lucro que ele ganharia na venda do imóvel, ele traz isso pro aluguel.
Então ele recebe, inclusive, mais rápido esse lucro do imóvel. E se um dia você deixar de me pagar, o seu direito de recomprar ele a 1.100.000, você perde. Eu te mando embora. E aí eu posso vender ele a 2 milhões, 3 milhões. E aconteceu isso recentemente. Foi em setembro ou outubro que aconteceu. Ele vendeu uma fazenda, porque o inquilino não quis mais e tal, exercer seu direito de compra. E ele fez R$12 de lucro por cota. Eu nunca tinha visto um lucro por cota, nem fundo imobiliário desse tanto. O fundo imobiliário custava 90 e poucos, e ele fez R$12 de lucro por cota. Só que aí os R$12 de lucro por cota vai ser parcelado. A cada 6 meses vai tendo uma parcela e tal. E o pessoal não precificou esse direito, cara. Então, na minha opinião, o RZTR é um dos fundos mais baratos da Bolsa, que tem uma estrutura de venda muito boa, uma estrutura de contrato que prende o inquilino, e que se o inquilino sair é melhor ainda pro RZTR. É um fundo que tá descontado pra caramba. Talvez ele já recebeu o aluguel mais elevado, saiu, vai poder vender ainda mais a um caro preço ainda. maior. Então, o RZTR, inclusive, é a maior posição da minha carteira hoje de fundos imobiliários. Eu aportei bastante em RZTR. Então, a gente já tem 6 fundos imobiliários de tijolo. Os outros você pode escolher ter shoppings, porque os shoppings estão descontados pra caramba. Todos os shoppings caíram pra caramba. Tá 0,8 pra baixo. Então, XPML, o HGBS, o HSML, todos esses fundos de shopping são bons, tá? XPML e HGBS são os fundos mais grandões, mais seguros. O HSML tem o seu probleminha de alavancagem, tem um probleminha agora que ele segurou o dividendo e tal. Mas o XPML e o HGBS não tem problema nenhum. E para finalizar ali, o 10º fundo de tijolo, você pode colocar um laje se você quiser aumentar uma pimentinha ali da sua carteira, não tem problema. Laje, normalmente, ele tende a sofrer mais com crise. Sim. Então, você hoje vê, por exemplo, fundos como o PVBI, que é um fundo de laje, descontado pra caramba, 0,72. Sim. E é os imóveis lá na Faria Lima, cara. Eu fui lá na Faria Lima agora pra conhecer como que é. Só os prédios top mesmo. Você consegue ver vários prédios de fundos imobiliários lá. E, pô, os fundos imobiliários de laje estão descontados muito ainda. E tem muita gente falando, será que esse é o novo normal dos fundos de laje? Porque, pô, antes da pandemia, PVP próximo de 1. Depois da pandemia, que aconteceu aquele desastre com os fundos de laje, pô, ficou lá 0,6, 0,5. Fundo imobiliário bom de laje. E no PVBI ainda são imóveis irreplicáveis, então na Faria Lima não tem como subir prédio mais. Não tem o que como. tem lá e acabou já. Exatamente, cara, exatamente. Subiu pra 0,7, o pessoal fica pensando, mas será que já valorizou tudo? Então dá pra ter um pouco da sua carteira em laje, mas eu teria 1 ou 2 no máximo fundos de laje. O resto eu colocaria logística, terra agrícola e shopping mesmo. E de papel, o que você vê aí de fundo de papel? Papel, cara, depende da estratégia que você quer. Se você quer se proteger da inflação ou se você só quer receber o pós-fixado mesmo. Porque, querendo ou não, o fundo imobiliário de papel, ele é só uma casca, mas ele é renda fixa. Então você vai se expor em renda fixa. Quando você vai olhar hoje para comprar renda fixa, você tem 2 opções muito óbvias. Você tem o pré-fixado que te paga 15%, mas você tem que entender que a inflação pode subir, seu pré-fixado pode ser comido. E você tem o IPCA mais 7. O pós-fixado também é uma opção. Só que o pós-fixado, você já sabe que ele vai subir para 14, tem muita coisa precificada já no IPCA+, então dá para você ganhar com marcação de mercado nesses 2 ativos. Então, mais inteligente, os fundos imobiliários, normalmente, eles são inteligentes a ponto de fazer marcação de mercado. Então, eles tiram o pré-fixado dentro dos fundos imobiliários para não correr tanto risco, porque o Brasil, historicamente, tem inflação muito alta, né? Aí eles normalmente compram ou CDI ou IPCA+. Se você quer se proteger mais da inflação, você vai para os fundos de papéis que tem indexação no IPCA. Que, inclusive, eles caíram, porque marcação de mercado, taxa de juros sobe, os fundos imobiliários tinham IPCA mais 5 comprado. Caíram com marcação de mercado. Aí só para mais 7, o que ele tem mais 5 vale menos e... Exato. Então, até rende mais agora, só que o preço unitário caiu e aí perdeu o valor patrimonial, a cota cai. Então, esses fundos imobiliários de papéis indexados a IPCA estão baratos. Os fundos imobiliários de papéis indexados a CDI, como, por exemplo, BTCI, como, por exemplo, o KNCR, esses nem caíram. Tá lá, PVP de 1.02, 1.03, o KNCR. Caiu um pouco assim, já recuperou, porque ele é indexado full. É tudo pós-fixado lá, tem só renda CDI, fixa. só CDI. Então ele vai só acompanhar. Se a CDI subir, ele vai subir. Depende do que você quer. Eu acho mais inteligente hoje, se você for se expor em fundos imobiliários de papéis, e se expor em fundos imobiliários que são indexados a IPCA, porque você consegue comprar ele descontado. Você vai ganhar já a proteção do IPCA. E o fundo imobiliário, se você manter... Porque os fundos imobiliários, eles normalmente... Eles podem fazer reciclagem de carteira, mas normalmente eles mantêm a duration do CRI. Então, teoricamente, ele vai receber tudo que foi prometido ali pelo CRI. E aí, se ele fizer reciclagem de carteira também, não tem problema, mas você vai comprar o fundo descontado justamente já pensando nessa reciclagem. Até o próprio MXRF11 caiu, né? Não é a melhor opção, na minha opinião. Tem muitos fundos descontados, como o KNSC tá descontado. 0,92, 0,93. Deixa eu ver um outro que é indexado a IPCA.
Tem o KNUQ também, o fundo da Kinea. Ele não é indexado tudo em IPCA, ele é híbrido também, sempre é 50-50, mas ele é um bom fundo que está descontado também. O próprio CPTS, ele tem alguns problemas ali de gestão e tal, mas chegou a um ponto que está muito descontado também. O PORD 11 é um fundo pequeno, quase ninguém conhece, mas é um fundo que ele é middle grade, ele não é high yield. Então ele tem algumas taxas um pouco maiores do que high grade, é um pouquinho mais de risco, mas é um fundo muito bom, de boa qualidade. Então ficaria mais ou menos com esses 4, 5 fundos imobiliários. O MXRF11, inclusive, ele pode ser uma boa opção. Ele não tem aquele upside que tem, por exemplo, os outros fundos que eu tô falando que tá descontado 10%. Tem o MCCI também, tá descontado 0,90. Então você tem um upside até a regressão da média do PVP de 1, porque fundo de papel passou de 1, você tá pagando caro. É diferente do tijolo. Porque o tijolo tem a reavaliação imobiliária. No de papel não, a precificação é aquilo que tá lá, então você tá pagando acima de 1, você já tá pegando a nota de 100 e você tá pegando a nota de 110 e comprando uma de 100. Então... E ainda no de tijolo tem imóveis de mais qualidade que o mercado tá disposto a pagar mais do que o valor patrimonial também. Eu quero tanto aquele imóvel que ele vale 1 milhão, mas eu quero tanto ele que eu compro 1 milhão e 100. Então o patrimônio pode ser reajustado. Então você vê um PVP de 1,05, as reavaliações de imóveis são feitas anualmente. Pô, em um ano, quanto que valoriza esse imóvel? Às vezes valorizou 12. Então o PVP não é 1,05, é muito mais baixo que 1,05. Então o fundo de papel você tem que tomar cuidado para não comprar ele acima de PVP de 1, porque dívida não valoriza. Então no MXRF11 a gente tem aquele efeito psicológico, né? O fundo que tem maior cotista, é manada mesmo, e normalmente o preço médio dele é em torno de 1,06. Ele negocia, em média, 6% acima do que ele vale. Então, se você quiser aproveitar desse efeito psicológico, pegar o zero hoje, ele é 0,98, esse desconto de 8%, tudo bem. Eu prefiro pegar os descontados reais, que aí eu tenho mais previsibilidade de valorização. Porque você acaba dependendo do mercado se manter ineficiente, né? Vai que isso pode mudar. Agora, se você pega outro que realmente está mais descontado, você não depende tanto do mercado se manter ineficiente durante mais tempo, né? Exato.